Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Queridos, nós como igreja estamos em 2015 dentro de uma visão. E a visão é edificar a casa. Edificar a casa. Temos esse peso, no bom sentido da palavra, esse peso de Deus em nosso coração, para que a tua família, a tua casa seja edificada segundo Deus. A igreja seja edificada segundo Deus. Amém? As nossas vidas sejam edificadas. E nessa visão da edificação, nós temos todo o primeiro mês, todo o primeiro domingo de cada mês, nós temos uma celebração, como essa que estamos fazendo hoje. Hoje é o primeiro domingo de fevereiro. Cada primeiro domingo teremos uma festa ao Senhor nosso Deus. E todas as festas estão dentro dessa visão de edificar a casa. É o nosso Deus quem edifica a casa. E cada mês tem um tema específico, um tema daquele mês. E o tema desse mês de fevereiro é santidade. Uma casa de santidade. Baseado no Salmo 93, versículo 5, que diz que a santidade convém à casa de Deus. A santidade convém à casa de Deus, quer dizer, a santidade é uma coisa própria da casa de Deus. Isso quer dizer que a tua vida é uma vida para ser uma vida de santidade. A tua família é para ser uma família de santidade. Esta igreja é para ser uma igreja de santidade. E vamos além. A cidade de São Paulo é para ser uma cidade santa. O Brasil é para ser um país santo. E nós estamos com esse tema, amados, e vocês sabem disso. É um tema que vai confrontar, vai entrar em conflito com o que acontece nesse mês de fevereiro. O mês de fevereiro é um mês dedicado à festa da carne, dedicado à prostituição como nunca outro mês, por conta do carnaval. Uma festa da imundícia, da lascívia, da pombagira, do espírito de sensualidade, prostituição. Não sei se vocês sabem, mas os grandes palcos do carnaval em São Paulo e no Rio, antes de se começarem as festas, os desfiles, existe lá uma consagração que é feita do lugar. É derramado lá alguns elementos através de algumas religiões. E o lugar é consagrado a espíritos malignos. É claro que quem está lá envolvido nisto não vai dizer que está consagrando a demônios. Mas quando você que tem o Espírito de Deus se encontra
entra em confronto, se depara, como já aconteceu na minha vida muitas vezes, aí vai denunciar que aquele espírito lá é maligno mesmo. Porque tem pessoas que estão envolvidas e não sabem que, na verdade, estão servindo a demônios. Só vai conhecer quando se depara com a luz de Deus, com a luz do Senhor. Aí ele vê em que condição ele estava. Mas o que nós podemos observar, e eu já discerni muito isso há tempo atrás, que esses desfiles não são festas, celebrações. Na verdade, esses desfiles são verdadeiros cultos ao ar livre, a entidades malignas. E ali o que nós temos é muita carnalidade, é Sodoma e Gomorra concentrado num lugar, em alguns dias. E nós não estamos aqui, amados, tão somente para declarar o quão terrível, o quão maligno, o quão carnal, pecaminoso é o que hoje as pessoas praticam. Não. Nós estamos aqui para declarar que o nosso Deus é santo, santo, santo. Amém? Santo, santo, santo. Eu digo uma coisa a vocês. Eu só percebo e só percebi o quão carnal eu estava e estou. Eu só percebo a minha imundícia quando eu me deparo com Deus Santo. Por isso nós não estamos aqui para declarar a carnalidade deste mundo. Nós estamos aqui para proclamar a santidade do nosso Deus. Nosso Deus é santo, santo, santo. E a santidade do nosso Deus, porque santo é aquilo que Deus é. É uma questão de natureza. Ele é santo, santo, santo. Quando a santidade do nosso Deus se manifesta, aí denuncia e expõe toda a nossa condição de pecado. Isso é tremendo, viu? Quando a gente lê na Bíblia e lendo na história, como o nosso Deus se manifesta, em que é chamado de avivamentos, aquela presença de Deus no lugar. É interessante, em todo e qualquer lugar, as pessoas já confessam seus pecados. Mas quem foi que disse que elas têm que confessar o pecado? Quem foi que exigiu que confessasse? Ninguém exigiu. A presença santa de Deus já traz ao nosso coração um constrangimento, um quebrantamento. É algo tão, eu vou dizer uma coisa, é algo tão maravilhoso, mas tão terrível ao mesmo tempo. Que você já quer confessar seus erros, seus pecados, suas iniquidades. Pois é esse tema, amados, que nós estamos começando o mês de fevereiro. O nosso Deus é santo, santo, santo. Convém à sua casa a santidade. Santidade convém à sua casa. Eu vou dizer, santidade convém à sua vida. Amém? A sua vida convém santidade.
Eu queria ler com vocês um texto do profeta Ezequiel, no capítulo 36 do seu livro, versículo 22. Eu acredito que todos que estão aqui nesse lugar, todos, conhecem a oração do Pai Nosso. Não conhece? Nós hoje cantamos aqui o cântico do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu quero só até aí. Quantas vezes já falamos isso? Eu, desde que me entendo por gente, eu falo isso. Sem entender nada, falo mecanicamente, mas eu falo isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja teu nome. Mas o nosso Deus é santo. Como é que o seu nome pode ser santificado? Ezequiel 36 vai nos ajudar a compreender isso. Versículo 22 diz assim: Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas é em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome. Aleluia! Olha que é o próprio Deus que está dizendo isso. Eu vou santificar o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando você for orar e disser assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome, quero que agora você entenda o que você vai estar orando, viu? Você vai estar orando, você vai estar pedindo a Deus que Ele santifique o nome dEle. E a primeira coisa que o nosso Deus vai fazer para santificar o nome dEle está no versículo 24. Ele vai nos tirar de dentre os povos. Amém? Ele vai nos tirar. Amados, aqui o Senhor Deus está falando com Israel. Israel é povo dele. Israel é criado por Deus. Israel é obra de Deus. Por isso, o nome de Deus está sobre essa nação. Assim também, nós somos obra de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós viemos de Deus. Logo, o nome de Deus está sobre nós. Amém? Então, como é que Deus santifica o seu nome? Ele santifica nos separando de dentre os outros. Ele nos separa. A palavra para santidade é a palavra hebraica kodesh. A palavra santo, kadosh. Ela tem esse sentido, o sentido de separação. Separado. Aquilo é algo comum. Está aqui esse copo. É um copo comum, feito com material comum, que pode ser comprado em qualquer lugar. Mas, quando este copo é
separado, ele está sendo santificado, porque ele está agora sendo separado para Deus. A partir de agora, esse copo, ele será um copo especial. Não porque alguma coisa especial esteja nele. Ele continua sendo de um material comum, mas porque ele foi separado para Deus, e porque foi separado, esse copo agora encontrou o seu destino, sua razão de existir. Por quê? Porque Deus é santo. E o nosso Deus é que é o Criador de todos os copos. Você entende isso? Eu estou querendo dizer que esse copo, sua vida, sua família, sua casa, seu emprego, seu carro, seu filho, seu marido, tudo volta para ele. Por quê? Porque veio dele. Tudo veio dele, existe por ele e volta para ele. O nome do nosso Deus é santificado quando ele tira de dentro. E a Bíblia é muito interessante em relação a isso, porque temos muitas experiências na Bíblia aqui, de pessoas tiradas do meio de pessoas, uma tribo tirada do meio das tribos, uma nação tirada do meio das nações. A pedra onde Jacó dormiu era uma pedra comum, normal, mas depois que Jacó percebeu que a presença de Deus estava naquele lugar, ele derramou óleo sobre aquela pedra, ele então separou a pedra, ou seja, ele santificou a pedra. A partir daquele momento, não era mais uma pedra, era uma coluna. Era um lugar que marcava Betel, casa de Deus, lugar da presença de Deus. Esse prédio aqui, amados, ele era a casa Moisés. Vendia colchão. Cama, mesa e banho. O mesmo material que essa casa era antes, é agora. Não tem aqui um material assim, brilhoso. O prédio flutua agora. Não, continua tudo como era. Só que não é mais um prédio. A exemplo dos demais prédios, ainda que continue com sua constituição normal, no mesmo endereço. Mas agora foi separado dentre os prédios desse lugar. Ou seja, foi santificado. E agora é totalmente usado para a glória de Deus. Para ser um lugar que a gente chama de templo, santuário, casa de Deus. Eu posso dizer então que o nome do nosso Deus é santificado neste prédio. Porque o prédio é usado para o louvor da sua glória. Amém? Mas o que vale para o prédio, vale para a sua vida, vale para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Isso é maravilhoso. Eu quero que você entenda isso de uma maneira muito clara. Para entender de maneira bem clara, eu gostaria de que nós fôssemos para Êxodo, capítulo 32 e capítulo 35. Vamos ler Êxodo 32, e eu queria te dar um exemplo aqui, interessante. Êxodo 32.
Observe os versículos 3 e 4. Êxodo 32, versículos 3 e 4. Diz assim: então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Que situação é essa aqui? É a seguinte: o povo de Israel foi liberto da escravidão lá no Egito. E o povo está caminhando agora pelo deserto até chegar em Canaã, a terra prometida. Moisés, que é o líder, sobe no Monte Sinai para receber a lei de Deus. E lá ele fica 40 dias e 40 noites. O povo lá embaixo fica impaciente. E eles começam a dizer, eles, querem, não começam a murmurar, não querem ficar aguardando, não sabem o que aconteceu com Moisés. E aí alguns deles se reúnem, chamam Arão é o irmão de Moisés, e fala assim: olha, vamos celebrar aqui uma festa, vamos fazer aqui construir aqui um ídolo, um Deus, e vamos declarar que esse Deus foi quem nos tirou do Egito. Aí Arão concorda. Mas como nós vamos construir essa imagem? Como nós vamos construir esse Deus, esse ídolo? Aí, o que acontece? Cada um deles sugere de trazer os pendentes de ouro, as joias, os que tinham nas orelhas, homens, mulheres, começam a trazer suas joias, tudo que é de ouro, deu a Arão. Arão vai fundir aquilo, funde o ouro, e desse ouro ele forma um bezerro, a imagem de um bezerro, o bezerro de ouro. Coloca o bezerro num pedestal, faz um altar, e a Bíblia diz que todos começam a dançar ao redor. Vira uma verdadeira Marquês de Sapucaí ao redor do bezerro de ouro. Começam mesmo a beber, a embebedar, e começam a dizer assim: foi esse bezerro que nos trouxe do Egito. Foi esse bezerro que nos libertou. Interessante. Agora, veja o capítulo 35 de Êxodo. Mesmo livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 22. Êxodo 35, 22. Diz assim: vieram, tanto homens como mulheres, todos quantos eram bem dispostos de coração, trazendo broches, pendentes. Olha os pendentes de novo aqui. Trazendo anéis e braceletes, sendo todos estes joias de ouro. Assim veio todo aquele que queria fazer oferta de ouro ao Senhor. Agora está acontecendo algo diferente no capítulo 35. O que está acontecendo agora? Agora o que está acontecendo aqui é a construção de um lugar, a edificação de uma casa, a edificação de um santuário,
a edificação de uma tenda chamada tabernáculo. O Senhor Deus pediu a Moisés que construísse um tabernáculo, que é um santuário portátil, que o povo pudesse carregar durante todo o trajeto do deserto. E neste santuário tinha móveis que eram feitos de ouro. Existia a menorá. A menorá é a lâmpada, que era feita de ouro. Então pensa bem agora. O pendente da orelha foi usado antes para construir um bezerro. E agora, pendentes da orelha estão sendo usados para construir a lâmpada de Deus, a menorá, para ser um objeto que glorifique a Deus. Queridos, pendente você compra na loja. Você entende isso? Você vai no shopping e você pode comprar o anel. O material do bezerro é o mesmo material da menorá, do tabernáculo. É o mesmo. Joias de ouro. A guitarra que está ali agora, sendo usada para glorificar o Senhor Deus, as notas musicais são as mesmas das guitarras, das boates, as mesmas notas musicais dos sambódromos. Mas um está construindo um bezerro e o outro está construindo o tabernáculo de Deus. Você compreende? O que significa santificar? Nós temos que separar o ouro para o nosso Deus. Temos que separar os broches, os braceletes, separar os pendentes para construir e edificar a casa para o nosso Deus. Amados, não há sentido algum se não for assim. O ouro existe para glorificar ao nosso Deus. O ouro veio do nosso Deus. A palavra diz que dele é o ouro. Dele é o ouro. E esse ouro só tem razão e sentido se ele glorificar o nosso Deus. Porque o ouro é dele. Por isso, o ouro se volta para ele. E quando eu digo ouro, eu não falo só o ouro, eu não falo só a guitarra, eu não falo só esse local, eu falo a tua vida, tua família, tua profissão, teu emprego, teu dinheiro, teu carro, tudo que você chama de teu. Na verdade, tudo veio do nosso Deus e precisa voltar para Ele. Tem que voltar. Voltar, eu quero dizer assim, temos que santificar. Temos que separar. Separar. Não há problema em ter televisão em casa. Qual o problema do televisor? Nenhum. Qual o problema de internet? Nenhum. Qual o problema do bracelete de ouro, do pendente? Nenhum.
A questão é para construir bezerro? É para servir a carne? É para satisfazer a nós mesmos? Ou é para edificar a casa para o nosso Deus? Você está compreendendo? Não deixa esses desfiles de escola de samba entrarem na tua sala. Não exponha tua sala a isso, tua casa a isso. Desliga a televisão. Por que deixamos, sabe, entrar tanta imundícia, tanta iniquidade? É tempo de redimir todas essas coisas. É tempo de santificar. É tempo de colocar o óleo da unção. O óleo da unção, a Bíblia fala que o óleo da unção é para santificar, é para separar. Tudo que o óleo da unção tocar, aquilo ali está separado para Deus. É tempo de derramar a unção sobre a tua casa. É tempo de ungir teu televisor, ungir teu banheiro, ungir tudo que entra, ungir tua geladeira. Santificar, colocar o óleo da unção, separar de dentre os outros. O que nos torna diferentes não é o que está em nós. O que nos torna diferentes é uma vida separada e consagrada para o nosso Deus. O Deus Santo, o Deus Santo, Santo. Eu queria encerrar lendo Apocalipse capítulo 4, que vai nos trazer a razão por que todas estas coisas têm que ser santificadas. A razão por que tudo que envolve nossa vida tem que ser separado para Deus. Eu gostaria de, no final desse texto, nós temos um momento agora aqui de ungir cada família desta igreja. Declarando a unção de Deus sobre a tua casa. E mesmo aqueles que não estão aqui, que são parentes teus, pessoas que moram no mesmo lar, nós queremos tomar você como primícia da casa. E declarar que, como você está sendo santificado, santificada estará sendo toda a tua casa. A unção que vale sobre a tua cabeça, valerá sobre a cabeça da tua parentela. Nós vamos separar para Deus. Eu gostaria até que depois de nós lêssemos esse texto, os diáconos nos ajudassem para pegar as crianças que estão lá em cima. Eu já conversei com a pastora Jane lá, para vir, porque nós queremos ungir toda a casa, toda a família. Amados, estamos entrando num ano que é edificar a casa. E estamos agora com essa palavra de Deus sobre casa de santidade. É tempo de nós separarmos para o nosso Deus, amados. É tempo do nome dele ser santificado. E o nome dele é santificado em vidas que são separadas. Em vidas que vivem segundo o nosso Deus. O nome dele é santificado. Eu queria ler com vocês aqui o que eu estou chamando de a razão por que nós queremos orar por essa santificação. É uma visão que teve o apóstolo João
em Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Oh, aleluia! E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos. E sobre os tronos vi assentados 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão. O segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem. E o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tem descanso, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Aleluia! Está aqui, amados? Está aqui, queridos? Digno és de receber a honra, a glória e o poder. Por tua palavra, tudo criaste todas as coisas. E por tua vontade existiram e foram criadas. Todas as coisas. Foi pela vontade dele que as coisas vieram a existir e foram criadas. Por causa disso, é que tudo que foi criado deve se voltar para ele, deve se dedicar a ele, deve ser separado para ele, deve ser consagrado a ele. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A tua casa é uma casa comum, é uma casa normal. Você mora também num lugar comum, num lugar normal. Mas esse lugar será lugar especial, diferenciado,
por causa da unção de Deus que separa, porque o lugar foi santificado, foi separado para aquele que é santo, santo, santo. Amém? Vamos orar?